Agora sim, agora vamos falar de Série B. Vamos falar do Vitória, o líder da segundona. Venceu mais uma, Mala. Conta a história pra gente aí, porque o Wellington Ney e Trellis que nasceu para fazer gol com a camisa do Vitória, marcaram aí os 2 gols da vitória sobre o Tombense, fora de casa, 2-1 para o Vitória e liderança assegurada por mais uma rodada. Simbora, Celso, vamos falar do líder, então. Muita gente aí ansioso para a gente falar. Segue o líder. Segue o líder. Veja, eu desde que eu comecei, faz poucos dias, meses, estou indo para o meu segundo mês aqui no 45, eu não perdi ainda, viu? Que fique registrado, viu? Com Vitória, né? Com Vitória e com ninguém. Tá? Opa, então já vou escalar você para os próximos jogos do esporte aí. O Leãozinho tá precisando dessa ajuda, dessa força. Demais. Mas vamos lá, vamos falar do jogo. Pelo segundo jogo consecutivo, o Léo Condé, pelo segundo jogo consecutivo fora de casa, o Léo Condé vai para um jogo com um esquema de 3 zagueiros. É uma opção tática que ele viu para esses jogos fora de casa. Ele já tinha feito isso contra o Avaí. Tinha feito um primeiro tempo muito bom contra o Avaí, saiu vencendo, inclusive com o gol do Wellington Ney. Mas, analisando os 2 jogos fora de casa com esse esquema, eu estou vendo algo muito similar, que é o que acontece. O Vitória vai para o jogo, consegue sair em vantagem, mas se acomoda muito no placar, né? Tanto que contra o Avaí sofre um gol já para o finalzinho do jogo. E, por incrível que pareça, hoje contra o Tombense, sofreu. A verdade é essa, foi uma vitória muito sofrida do Vitória. Lembrando que o Vitória jogou praticamente todo o segundo tempo com um jogador a mais, tá? Então, eu acho que, na minha análise, o Vitória sofreu muito mais do que precisava nesse jogo. Claro, não foi algo tão desesperador, mas que quase comprometeu a vitória, os 3 pontos. Poderia, assim, o 2-2 não seria um resultado tão injusto, para ser bem sincero. Mas, falando do jogo em si, ele vai com 3 zagueiros novamente, ele aciona o João Vitor para fazer a trinca com Camutanga e Wagner Leonardo. Para esse jogo específico, ele perdeu o Zeca, né, suspenso, e também perdeu o ótimo goleiro, que fica registrado, o ótimo goleiro, que é Lucas Arcanjo, que, na minha visão, é um dos melhores goleiros que tem na Série B atualmente. Grande temporada. Pode jogar, e hoje foi a estreia do Thiago Rodrigues no gol, que ele tinha sido contratado para ser o goleiro da Série B, se machucou antes da estreia, e somente agora pôde fazer a sua estreia. Comecinho do jogo um pouquinho, acho que faltou um pouquinho de ritmo, aí um pouco assustado, mas depois ele foi um dos grandes destaques do jogo. Sempre que foi acionado, esteve lá, mostrou que tem potencial, inclusive para brigar com o próprio Lucas, ou até ser o próprio goleiro titular. Mas aí na lateral direita jogou o Railan, e aí o jogo começa do mesmo jeito que foi no jogo passado em casa. Começa um jogo muito amarrado, com o Vitória jogando em banho-maria. Assim, não levou pressão do Tombense, mas faltou se soltar muito rápido. Então, a minha avaliação que eu faço do último jogo o Vitória está tendo um começo de jogo muito marcha lenta, mas quando quer, quando aciona o botãozinho que é o líder, que é o melhor time no momento da Série B, se torna fácil, porque tem um jogador chamado Osvaldo, o velhinho Impressionante Osvaldo. Como tá jogando, né, velho, no Vitória. É impressionante, porque assim... Muito decisivo, porra. Sempre participando com passe, com assistência, com gol. Impressionante como tá jogando pelo Vitória, porra. Perfeito. A tua análise é exatamente essa. É o principal jogador da Série B. Na minha visão, é o principal jogador da Série B. Tá sempre aí, tá sempre envolvido na jogada. Se não é chutando, é dando passe, é cobrando escanteio, que é como aconteceu no jogo passado. Ele não foi diretamente na assistência, mas foi jogadas resultantes de escanteio do pé dele. Então, assim, Osvaldo, principal jogador, e quando ele tá acionado, quando ele tá bem, é o principal motorzinho. Perdeu 2 gols
teve 2 grandes chances, as 2 primeiras grandes chances foi dele, e aí logo aos 22 saiu o primeiro gol do Vitória, numa saída errada do Tom Bense, o Wellington nem aproveitou, e foi meio estranho o lance, porque ele domina a bola, vai indo para frente, e na hora de chutar, ele dá um chute assim, que aparentemente parece que a bola não vai entrar em gol e acaba entrando, então é o segundo gol que ele faz na Série B, o segundo fora de casa ele já tinha feito também contra o Avaí. É um jogador muito interessante, que a partir do momento que eu comecei mais a acompanhar o Vitória, fazer as análises, a partir do momento que ele entrou, ele cravou a sua titularidade. Hoje acho que acredito que é uma válvula de escape juntamente com o Oswaldo. Então ele abriu o placar, e aí começa, na verdade, depois do gol, o Vitória se acomodou novamente. Se acomodou e o Tom Bense vai para cima. Normal, né? Um time que era o mandante, por mais que tenha a sua média de torcedores muito abaixo jogando em casa, que na verdade não joga em casa, né? Ele está jogando em Muriaé. Então, mas vai para cima. Vinha de 8 jogos sem vitória, então assim, tá numa má fase, tem jogadores mais rodados, é um time com uma média de idade alta, eu não sei exatamente o número, mas que encontrou justamente um jogador que tem um perfil que é um jogador mais novo, que é Marcelinho, que incomodou bastante o Vitória. Tanto que aos 36, o Marcelinho chuta uma bola na trave, que poderia ter sido um empate, então o Vitória aí salvou desse lance, e um pouquinho antes o Rodrigão meteu uma bicicleta que fez o Thiago Rodrigues fazer uma grande defesa. Então, assim, termina o primeiro tempo com um gol, com algumas boas chances criadas por Oswaldo, mas sofrendo já no finalzinho uma pressão desnecessária. Vem o segundo tempo, e aí é uma alteração de um jogador que eu venho sendo um pouco crítico, que é o Marcelo, que é o lateral esquerdo, que eu acredito que ele tem muito mais potencial a mostrar, mas está muito tímido ainda. Entra Felipe Vieira, que também sofreu no jogo, a verdade é essa, ele entrou no intervalo e também acabou sofrendo. Mas antes desse sofrimento também do Felipe, já no comecinho do segundo tempo vem o segundo gol do Vitória, que é um lance em que a bola resbala na mão do Roger Carvalho. Ele já tinha o cartão amarelo no primeiro tempo, o VAR aciona o árbitro vai, passa alguns minutinhos analisando, acho que para ele não foi tão claro assim que a bola de fato bate nele, mas um lance totalmente inocente, né? Porque a bola, o braço dele até nem está tão aberto assim, mas o juiz marca o pênalti. E aí o teu atacante, Santiago Trellis, matador, bate o pênalti e faz o gol. É o 4º gol dele na Série B. E nesse lance... Capaz de se tirar os gols dele pelo Vitória, ele nem se enquadrar mais como atacante, bicho. Virar meio campo, alguma coisa. Pô. Tem isso. E justamente nesse lance do pênalti, o Roger Carvalho acaba sendo expulso, porque ele leva o segundo amarelo. E aí o Vitória faz 2-0. E aí me chamou a atenção, porque depois do gol, o Vitória se acomodou muito no jogo. Muito, mas muito mesmo. Que inclusive, eu não sei se tendo 2-0 no placar, não sei se eu entendi direito o áudio, né, da transmissão do microfone do Léo Condé, ele pede para o Vitória tocar mais bola, para administrar o placar. Tá ganhando 2-0, tudo bem, né? Sim. De fato, deveria de fato fazer isso. Só que eu acho que com 2-0 é um placar ainda um pouco arriscado, porque jogando fora de casa, por mais que esteja com um a mais, um golzinho do Tom Bense poderia botar fogo no jogo. E aí o que acontece? O Vitória se acomoda tanto dentro de campo que de fato também se cresce muito no jogo, mas cresce muito mesmo. Tenta de fora da área. O Thiago Rodrigues começa a participar de fato muito do jogo, faz 2 ou 3 defesas importantes. O Léo Condé começa a mexer no time, tira o Marco Antônio, bota o Léo Gomes aos 26. Aí é curioso porque o Vitória começou com 3 zagueiros, mas terminou com os 2 reservas em campo, tecnicamente, que é João Vitor, e o Camutão acabou saindo também já para o finalzinho do jogo, mas antes disso, na mesma hora que entrou o Léo Gomes, entrou também o Zé Hugo, que seria um desafogo, porque até os 26, o Vitória de fato estava sofrendo no jogo.
Então, acho que e aí que talvez para mim que foi de fato onde o Léo Condé errou no jogo, porque ele abriu 2-0, começou a tomar a pressão do Tombense e não fez nada. Foi só aos 26 que ele resolveu, aos 26, com um jogador a mais, tirar um zagueiro para tentar dar uma pressão, equilibrar mais o jogo, que foi com a entrada de Zé Hugo. Só que Zé Hugo não entrou muito bem no jogo. Então, tanto é que não entra tão bem no jogo, que o Tombense continua pressionando o jogo. Continua pressionando. Botando pressão. Entra o GG também já no finalzinho do jogo, mas também já pouco pode fazer no jogo. E aí, aos 40, vem o gol de empate, não, vem o gol que diminuiu o placar para o 2-1, que foi novamente. Aí sim, se no primeiro tempo Marcelinho acertou uma bola na trave, aí no segundo tempo ele fez um bonito gol de fora da área. Que aí podia estar Lucas Arcanjo, podia estar Dalton, poderia estar Thiago Rodrigues, podia estar qualquer goleiro que não pegaria esse lance, esse gol. Golzinho já no final do jogo, aí são mais 10 minutos de acréscimo, mais uma pressão, e é aquilo que eu falei no começo do jogo, eu acho que não foi uma vitória fácil, o Vitória sofreu muito mais do que deveria, justamente por estar com um jogador a mais, a gente pensa, tá com um jogador a mais, com placar 2-0, mas o Vitória acho que foi a vitória, mais que uma das vitórias mais sofridas do Vitória nessa Série B. Sofreu muito mais do que deveria. A verdade é essa. Para resumir, final é essa. Foi muito mais sofrido do que deveria ter sido, né? Mas muito mais sofrido. Muito assim, não foi. Não foi assim. Como é que eu vou dizer? Eu acho que é porque, principalmente, quando estava com um jogador a mais, e Léo Condé demorou para entender isso. Acho que já ali ele poderia ter tirado um zagueiro, né? E ter colocado, ter tentado buscar o gol mais rápido, o terceiro gol, ao invés de começar a sofrer e sofrer o primeiro gol. A minha leitura é essa. Acho que dali do quinto minuto que saiu o gol, até a entrada do Léo Gomes e do Zé Hugo, acho que esse tempinho que ele poderia ter feito, acho que até antes, a substituição, tá entendendo? Mas, no final das contas, são 3 pontos, o time vai mais para uma rodada, permanece pela 11ª rodada na liderança. Toma gosto, né? O time toma gosto disso aí, pô. Pois é. Então, Mala, vamos agora seguir, companheiro, para nosso último aspecto de análise sobre mais essa vitória do Vitória. Agora, a partir dos destaques individuais. Vamos com os destaques positivos, falar de Osvaldo, falar de quem mais a gente vai falar? De Trellis? Vou falar mais de quem? Não, o meu top 3 eu deixaria da seguinte maneira. Pensando, na verdade, eu escrevi meu top 3 antes do final do jogo. A gente corre esse risco, mas na verdade acho que assim, o Thiago Rodrigues não teve tanta culpa no gol, porque de fato foi um golaço. Mas assim, gostei muito do Wellington Ney novamente, gostei do Thiago Rodrigues, foi fundamental no jogo. Sempre que a bola chegou, ele conseguiu fazer boas defesas. Só no começo do jogo que eu achei ele um pouquinho assustado. E o Osvaldo, o principal jogador do time. Isso do time não, da Série B. Tá? Eu acho que eu fecharia aí o meu top 3. E os piores, eu acho que pelo terceiro jogo seguido eu vou citar o Marcelo. Repito, é um bom jogador, mas eu tô achando ele muito tímido, principalmente quando joga com 3 zagueiros. Ele é muito tímido no ataque. O próprio Felipe Vieira, que entra no segundo tempo, sofreu também muito com a marcação do lado esquerdo, do lado direito do ataque do Tombense. E eu não gostei do Camutanga, porque por mais que ele não tenha falhado no gol, mas quando o jogo estava 2-0, ele teve 2 ou 3 bolas assim, de lances bizarros, de saídas de bola errada, totalmente. Ele não pode, né, velho? Ele não pode, né? O jogo 2-0 é para ser líder, né? No caso, não é para estar vacilando aí. Pois é, eu acho que seria o top 3, seria Marcelo, Felipe Vieira por não ter correspondido e Camutanga, para fechar o top 3. Muito bem. Então, com isso a gente encerra também a nossa análise sobre o Vitória.